O casamento, desde o passado mais remoto, teve as mais diversas facetas que dependiam e dependem do interesse dos envolvidos, das famílias e do casal, se bem que por muito tempo e ainda hoje em certos lugares, essa união não seja feita por real interesse amoroso dos noivos. Essas distinções dependem da classe social, da religião e aspectos culturais em cada caso. Vamos nesse vídeo explorar as mais diversas perspectivas que impulsionam as uniões do passado até o presente. Hoje em dia, há quem diga que o casamento é uma instituição falida e ultrapassada, mas vale lembrar que a maioria das sociedades humanas tem por base a família e ela só se constitui com a união de um homem e uma mulher. E das profundezas da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. O casamento foi amplamente usado na Europa medieval como modo de formar e manter alianças políticas e militares. Reis, príncipes, rainhas, princesas e demais membros da nobreza sujeitavam-se a casamentos com o único interesse de firmar tratados e assegurar a estabilidade econômica de uma região. O caráter irrevogável que a união matrimonial possuía tinha sentido de estabilidade das relações entre grupos de interesse. Muitas famílias nobres tinham o hábito de unir parentes para que a riqueza toda ficasse em posse da família. No Egito Antigo, era prática comum irmãos se casarem nas antigas dinastias faraônicas. Acontece que esse tipo de casamento provocava muitos problemas, como pode se supor. A proximidade sanguínea traz vários defeitos congênitos, e na Europa, o melhor exemplo dessas uniões foi a família dos Habsburgs. Entre os séculos 13 e 20, membros da dinastia da Casa de Habsburgo governaram diversos países, como a Áustria, a Espanha e Portugal. Para ficar tanto tempo no poder, casamento entre parentes eram comuns. Com isso, os governantes que não precisariam se preocupar em dividir o poder com membros de outros povos. Esse esquema garantiu representantes do clã que governasse por muitos anos. Os incestos também fizeram os Habsburg entrarem para a história por outro motivo, seus maxilares avantajados. Segundo uma nova pesquisa publicada pelo periódico Annals of Human Biology, o sexo entre familiares fortaleceu os fatores genéticos que resultam em uma deformidade genética chamada pragmatismo mandibular. O pragmatismo mandibular se caracteriza pela existência de uma mandíbula inferior extremamente avantajada. Isso ficou conhecido na Europa como o queixo de Habsburg. Hoje, casos do tipo podem ser resolvidos graças a aparelhos ortodônticos ou cirurgias, em situações mais graves. Mas séculos atrás isso não era possível. Por isso, quadros como o de Carlos II, que governou a Espanha entre 1665 e 1700, não poderiam ser resolvidos. E foi justamente nesses representantes da família real que os pesquisadores focaram seus estudos. 10 cirurgiões faciais foram recrutados para analisar 66 retratos de 15 membros da dinastia Habsburg e buscar diagnosticá-los ou não com a condição. Os cientistas explicaram, depois de longa análise, que apesar das diferenças de estilo artístico, os retratos são caracterizados por uma abordagem realista. Dessa forma, eles identificaram sinais de pragmatismo mandibular em 11 membros da casa Habsburg, sendo o lábio inferior proeminente a característica mais perceptível. Hoje, afirmou em declaração, a dinastia Habsburg serve como uma espécie de laboratório humano para os pesquisadores, porque a gama de endogamia era muito alta entre seus membros. Lembrando que Carlos II foi o último governante da dinastia no ramo espanhol, exatamente por não ter condições de ter um filho, um herdeiro. E por isso mesmo o ramo espanhol da dinastia Habsburg se extinguiu.
século XIX, o principal papel que uma mulher deveria desempenhar na sociedade era o de ser mãe e esposa. Através do casamento, ela poderia fazer alianças políticas e financeiras importantes para sua família, salvar uma propriedade comprometida por dívidas e até subir algumas posições na sociedade. Mas, para realizar um bom casamento, havia algumas exigências que a mulher deveria cumprir, e a principal delas era o do dote, uma determinada quantia de dinheiro, terras, rendas ou mesmo um título de nobreza que a noiva levava consigo para o casamento e transmitiria ao marido e aos filhos. Mesmo alguns deslizes morais, desde que não muito escandalosos, poderiam ser tolerados diante de um bom dote. Os rapazes ricos, nobres ou não, entravam no mercado matrimonial somente após completarem seus estudos, por volta dos 25 anos. Para as mulheres da elite, o estudo era opcional e, quando ele existia, tinha como objetivo melhorar as chances de um bom casamento, e não apenas instruir a mulher. O noivado ideal deveria durar 3 semanas a alguns meses. Noivados muito longos levantavam suspeita, assim como os muito curtos. Entre o noivado e o casamento, um noivo rico deveria mandar flores todos os dias à noiva e à mãe dela. No começo do século, essas flores deveriam ser totalmente brancas, mas a partir dos anos 1870, por influência oriental, adota-se um novo costume. As flores vão passando do branco ao rosa, até se tornarem púrpuras na véspera do casamento. Além de enviar flores, o noivo deveria visitar diariamente sua futura esposa para fazer a corte, mas sob certas regras. Não podia ficar sós com ela, sempre haveria a mãe ou outra pessoa de confiança da família presente no ambiente. Não poderia manter contato físico com ela em hipótese nenhuma. Deveria se mostrar controlado, sem manifestar amor excessivo pela jovem. Deveria aproveitar o tempo da corte para conhecê-la melhor, mas evitando assuntos impuros ou do mundo masculino, como política e religião. Da noiva, que se mostrava recatada, inocente e que não falasse sobre política ou demonstrasse excessiva inteligência, pelo menos não maior do que a do noivo. Durante o noivado, a moça deveria se encarregar do seu enxoval. A classe média funcionava nos mesmos parâmetros que da nobreza: interesse de status e poder. A classe pobre do campo e das cidades, a situação era mais fluida, mas o pai da moça recusaria o pretendente de sua filha que não tivesse as mínimas condições financeiras. Vale dizer que, para a moça daquela época, a pior coisa era ficar solteirona. Com 20 anos, já se considerava-se uma mulher já velha, então agarrava o pretendente que talvez não lhe fosse agradável, mas que era o melhor que poderia conseguir. Tudo para evitar ficar pra titia, como se dizia, né? A prática de se prometer os filhos ainda na infância, ou até mesmo no nascimento, no berço, é um costume ancestral e antigo que vem de muitos séculos e foi presente na Europa até o século XX. Infelizmente ainda é realidade em lugares isolados e mais pobres do mundo, como na Índia, onde moças de 15 e 16 anos se casam e que já eram prometidas quando crianças. Apesar que nesse país existirem leis que proíbam esse casamento antes dos 18 anos, em algumas regiões isso é totalmente ignorado devido ao patriarcado e à pobreza. Aliás, a Índia abriga a maior quantidade de noivas crianças do mundo, 1/3 do total do planeta, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. A entidade estima que pelo menos 1,5 milhão de meninas com menos de 18 anos se casaram na Índia ou se casam na Índia anualmente.
Muito aclamado em verso e em música na época do romantismo europeu do século XIX, esse casamento era quando o casal apaixonado fugia na calada da noite e se casava em outra região ou cidade, à revelia de seus pais, que eram contra essa união. Fosse como fosse, se os fugitivos não encontrassem algum ministro religioso disposto a casá-los, mesmo sem o consentimento dos parentes, eles seguiam vivendo juntos. Porém, sua vida era grandemente afetada pela crença religiosa, pela presença religiosa na sociedade na época. E isso poderia ser o problema. No cinema é muito famoso aquelas uniões de momento e as pressas em Las Vegas. Nos filmes e séries, esses casamentos ocorrem depois de uma bebedeira e no dia seguinte mal se lembram do fato. Ficção ou não, nos dias de hoje, as rédeas familiares estão mais frouxas, né? Então fugir pela janela na calada da noite talvez não seja mais preciso, pelo menos aqui no Ocidente. Então, casar por interesse econômico é uma prática já bem conhecida e usada por ambos os sexos. E a idade do homem e da mulher idoso, já com sua vida econômica já concretizada, atraem esses golpistas, mais jovens, que estão só de olho nas vantagens pecuniárias aí do potencial alvo, vamos dizer assim. O golpe do baú é uma expressão usada para definir exatamente isso, quando uma pessoa se casa com outra com o intuito de se apoderar de sua herança ou dos seus bens. Isso aí a gente tá careca de saber. O que pouca gente sabe, o que poucos sabem, é que essa expressão é usada desde o século XVII. Dar o golpe do baú significa se prover da riqueza do outro, Antigamente, nessa época, as pessoas guardavam seus bens de dinheiro, joias, em imóveis como baús, E assim que chegasse a hora do seu casamento, estaria garantida para realizá-lo da melhor forma que quisesse. Não existia bancos ainda, agências bancárias para depositar as suas riquezas, Então as pessoas faziam uso desse baú, que era fechado, muitas vezes com correntes, a chave, pois os bens mais valiosos da família e da pessoa eram depositados nesse baú, A legislação possui mecanismos que protegem a vítima do golpe, Por exemplo, a qual impõe o regime obrigatório de separações de bens para aqueles que têm mais de 66 anos, ou sexagenários, ou mais velho, Então existe uma legislação aí que poucos conhecem, avulsa aí, que oferece uma proteção complementar, contra essas práticas aí desses caças fortunas aí, dessas pessoas com interesses aí apenas no dinheiro. Trabalho para essas pessoas que não existe. O casamento entre pessoas de culturas diferentes é algo que vai ficando menos raro a partir da globalização e do intercâmbio de pessoas que entram em contato via internet. Hoje você pode conversar com alguém lá na Rússia usando o Google Tradutor, ou se você e seu interlocutor fala inglês. Décadas atrás era algo bem mais difícil, mas não impossível, porém. Aqui em São Paulo, os imigrantes italianos, a princípio desprezados pelos nativos paulistas, foram se misturando até influenciarem bastante algumas expressões linguísticas, hábitos alimentares. Por exemplo, se come mais pizza aqui em São Paulo do que em nenhum outro lugar fora da Itália. E percebe-se o alto número de paulistanos com sobrenomes italianos. Mas se envolver com alguém que tem outra cultura aqui no Ocidente é bem menos impactante do que, por exemplo, alguém que aqui de São Paulo se envolver com uma pessoa do Mali, lá na África, ou alguém do Oriente Médio. Anos atrás eu assisti um filme que narra a história verídica de uma mulher suíça que se apaixonou e casou com um guerreiro Maasai do Quênia, quando ela estava por lá em viagem. Essas imagens desse filme
a qual me refiro. E é uma história verídica. Porém, essa mulher europeia, independente, com um estilo de vida e criação totalmente diferente do seu esposo, não suportou o estilo tribal da família dele e patriarcal de seu marido. E as diferenças de cultura gritantes deram fim ao casamento. Ele, como guerreiro, criado numa cultura, numa visão de mundo totalmente diferente, não admitia que ela ficasse à frente dos negócios, que ela tomasse, por exemplo, eles tinham comércio, ela que cuidava, e ele foi se sentindo meio inútil. Então isso é algo inaceitável na cultura dele. Então quando as diferenças de cultura e hábitos são muito, mas muito diferentes, é realmente um problema a união do casal, né? Então teria que se aceitar de ambas as partes os usos e costumes, né, de seu modo de vida. É uma interação bem complexa. Esse casamento se configura o casamento entre parceiros de raças diferentes ou etnia racial, né? Historicamente, por diversos países, esse tipo de casamento era ilegal ou tabu, muitas vezes baseados em princípios religiosos. Nos Estados Unidos, antes dos direitos civis, nos anos 60, a maioria dos cristãos evangélicos brancos do Sul via a segregação racial no casamento como algo instituído por Deus. Pois é, eles sustentavam que o reconhecimento legal de casais desse tipo violaria o ensino bíblico. Eu não sei onde eles viram isso nessa Bíblia, então, enfim. No passado, esses casamentos também eram proibidos na Alemanha nazista. E na África do Sul, por conta do apartheid, era proibida a miscigenação. Também foi considerado um tabu em outros países como Canadá, Brasil, Reino Unido. Em 1960, o casamento interracial foi proibido por lei em 31 estados dos Estados Unidos. Tornou-se legal nesse país em 1967, após decisão da Suprema Corte, sob o comando do juiz Earl Warren, no caso Loving versus Virginia, que determinou que restrições baseadas em raça em casamentos, como a lei anti-miscigenação do estado da Virgínia, violou a cláusula de proteção igualitária adotada em 1868, Constituição dos Estados Unidos. Aqui onde nasci em São Paulo, percebo que casais étnicos diferentes não eram tão comuns antes dos anos 80, pelo menos não via isso nas ruas, né, no dia a dia, e hoje é algo bem comum até. O que se fala muito é que as mulheres negras são poucas vezes assumidas por seus pares brancos ou usadas como amantes. E por outro lado, os homens negros preferem as mulheres brancas. O caso emblemático é de jogadores de futebol famosos que, ao ascender socialmente, passam a ostentar mulheres brancas como símbolo de sucesso social, né? Mas acho que isso depende muito da pessoa que se atrai ou não por outra, de raça diferente, né? Isso também se aplica, lembra muito o capítulo anterior da cultura, né? Culturalmente diferente, racialmente diferente e por aí vai. Ajuntar as escovas de dentes ou morar junto é a união de apenas conviver como marido e mulher, sem papel passado, sem oficializar união no civil, no religioso. Esse acordo sempre foi prática, comum aos mais pobres. Na época da minha avó, a pressão religiosa de se assumir matrimônio com a bênção do padre era maior, e o casal que coabitava junto era mal visto pela família e vizinhança. Mas os costumes mudam, e nas grandes cidades essas uniões são tão comuns quanto os casamentos.
oficializados. Em caso de separação, os direitos valem, caso se prove que a união era estável por determinado tempo. E se há filhos, a divisão dos bens conseguidos pelo casal deve ser ativada. Então é isso, gente. Chegou ao final aí dessa série aí, de 5 capítulos, né, sobre casamentos pelo mundo. E espero que vocês tenham gostado aí. Quem chegou, quem assistiu, eu agradeço de montão. Eu vou pesquisar aí mais um assunto para engatar mais uma série aí. E espero que vocês me acompanhem aí tudo, né, nesse trabalho. Dá muito trabalho realmente fazer um vídeo, né, especialmente vídeo longo, mas eu conto com vocês aí. Então, até a próxima.